A paz do Senhor, queridos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus tem uma palavra de bênção para sua casa, para sua família. Eu não sei você, mas eu estou com expectativa daquilo que Deus vai fazer em nossas vidas nessa noite. Quem está aqui e quer mais de Deus? Quem quer mais de Deus aí? Amado, estou muito feliz. Nessa sexta-feira, amados, vamos ter aqui o nosso culto de libertação, ok? Então às 19h30 vai ser um culto muito abençoado. Deus tem grandes coisas para a tua vida, para a tua casa e para a sua família. Quem quer estar aqui na sexta-feira? Sexta-feira estaremos aqui, todos aqui reunidos, né? Lógico, com a nossa limitação, conforme nós estamos fazendo, com 30% da lotação do local, né? Tudo para evitar aglomeração. E nós estamos gratos a Deus por essa oportunidade de cultuarmos e de congregarmos. Amém? Quero que você levante as mãos e dê um forte aplauso ao Senhor, que é digno de honra, bem forte, mais forte para Jesus, queridos. Louvado seja Deus. Aleluia. Amados, todas as quartas-feiras nós entendemos que tudo aquilo que ligamos na terra é ligado no céu. A Bíblia fala em Mateus 18:18: tudo que ligares na terra será ligado no céu. E Deus colocou em nossos corações, eu e a pastora, nós estávamos esses dias assistindo uma pregação, e o Senhor nos conduziu a atrair algo que Deus quer fazer em nossas vidas nesse tempo. Então nas quartas-feiras vão ser cultos direcionados à fé e milagre. Amém? Então quarta-feira vai ser os cultos bem de fé e milagres, voltado para oração pelo milagre na sua casa, na sua família. Eu tenho certeza que Deus tem visto as suas lágrimas, o quanto você tem clamado. Nós vamos estar aqui nas quartas-feiras profetizando o milagre na tua casa, na tua vida. Quem quer receber mais de Deus? Amém? Deus é um Deus de milagre, queridos. Então nas quartas-feiras às 19h30, culto de fé e milagres. Sexta-feira, como o nosso diácono Devair comentou, sexta-feira vai ser culto de libertação às 19h30. E na semana que vem, eu vou passar a data certinho para vocês depois no grupo e pela página do Facebook. Nós vamos estar recebendo aqui meu cunhado Lindomar Costa. Quem lembra dele? Falei com ele hoje, ele está com saudade da gente e vai estar vindo aqui, vai ministrar uma palavra poderosa no culto de libertação, numa sexta-feira e também no domingo. Obrigado, Deus abençoe. E também no domingo de manhã, às 9 da manhã. Eu vou passar a data para vocês e postar consequentemente depois no Facebook. Então, seja bem-vindo no nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai, peço a Deus a revelação da sua palavra, suplico a Deus por mais do Senhor. Eu oro a Deus para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor venha quebrar cadeias essa noite, que o Senhor venha destravar milagres na vida dos irmãos. Oh Deus, eu oro a Deus para todos que estão aqui nesse ambiente, que seja desatada uma unção de milagres sobre a tua vida, sobre a tua casa. A Bíblia diz em João 11: se creres verás a glória de Deus. Se creres verás a glória de Deus. Eu quero ver o que Deus vai fazer na tua casa, na tua vida, em nome de Jesus. Que você receba pelo poder do Altíssimo. Também estamos tendo, queridos, para quem não pode estar na igreja, nossas transmissão ao vivo, que você também seja bem-vindo. Abre a Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 4. Estava meditando hoje, Deus deu uma palavra poderosíssima. Além do mais, a palavra dele sempre é poderosa, né? Aleluia. Sempre é poderosa, como Deus fala, amém? Louvado seja Deus. 2 Reis 4, versículo 1 ao 7, diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo assim: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse: o que eu hei de fazer por ti? Declara-me, o que é que tem em casa? E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse o profeta:
Vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Versículo 5 de 2 Reis 4. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. Aleluia. E sucedeu que cheios foram os vasos, e disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Glória a Deus. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos viva em paz. Viva em paz. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor, querido. Glória a Deus. Aleluia. Que ouvir isso, louvado seja Deus. Estou muito feliz por isso. E, amados, nós vemos aqui que Eliseu foi um profeta sobrenatural. Caso você não conhece essa história, Eliseu, ele era um discípulo de Elias. E Eliseu, ele pediu para Elias, antes de Elias ser arrebatado pelo Senhor, Eliseu pediu o seguinte, lá no 2 Reis 2:9, Eliseu pediu uma porção dobrada do Espírito que agia através da vida do profeta Elias. E ele pediu uma porção dobrada, querido, para ser um servo de Deus, para ser usado, para ser um canal de bênção na vida das pessoas. Então, querido, nós temos um entendimento, biblicamente falando, a porção dobrada era direito do filho mais velho, era direito de um filho primogênito que recebe uma herança em dobro. Então Eliseu, ele agiu no poder de Deus, na unção de milagres. E nós vemos que Eliseu, ele recebe uma porção dobrada, ele recebe a capa da unção de Elias. Amado, para você entender algo muito profundo sobre capa, qualquer dia eu vou pregar sobre isso, sobre a unção da capa, sobre cobertura, qualquer dia eu vou pregar sobre isso, se Deus permitir. Nós vemos, por exemplo, a vida de Jonatas e Davi. Eles tinham uma amizade tão profunda. Jonatas era filho do rei Saul. Quem lembra do rei Saul? O rei Saul foi o antecessor do rei Davi. Então Jonatas amava tanto a Davi, que se você ler depois em 1 Samuel 18:4, Jonatas dá a sua capa para Davi. A capa que Jonatas tinha era uma capa real, e profeticamente ele estava liberando aquela capa. O que nós aprendemos com isso, querido? Que tudo aquilo que Deus dá é para fluirmos debaixo de uma unção de milagres. E quantos aqui necessitam de milagres? Quantos aqui creem que Deus pode fazer algo impossível? E milagres, querido, falando sobre essa palavra, milagres quer dizer de algo impossível, e Deus é Deus de milagre. Lá em Lucas 1:37 diz que nada é impossível para Deus. Todo milagre, querido, na Bíblia, ele é provocado através da fé. Por exemplo, se você ler lá em Hebreus 11:6, Hebreus 11:6, está escrito assim: sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Quem crê que Deus existe? Se você crê que Ele existe, a Bíblia está dizendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia. A palavra galardoador significa algo de mérito. Quando os soldados, eles faziam um ato de bravura, quando salvavam vidas, quando eles faziam um ato heróico, iam na frente dos exércitos, desviando das balas, se protegendo e salvando vidas. Quando o soldado fazia esses atos heróicos, ele recebia um galardão. Entenda isso, querido.
Quando você busca a Deus com fé, quando você busca a Deus com ousadia, quando você busca a Deus crendo, Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deus é galardoador daqueles que o temem. Você tinha tantas coisas para fazer esses dias, mas você pensa que você tem sua vontade própria. Você vê algo na tua casa, Deus quer fazer algo na tua vida, Deus quer fazer algo na tua família. Aleluia! Ei, se prepare para receber essa noite o galardão do Senhor. Precisamos agir em fé. Mas a fé, ela é uma certeza daquilo que eu espero, daquilo que eu creio. Aleluia! E Deus, querido, a fé, ela vê o invisível e ouve o inaudível. Aleluia! Deus, ele é invisível, como diz aquela linda canção, invisível, mas real. A fé é a certeza, e Deus, querido, ele honra uma pessoa de fé. Uma pessoa que vive acima das circunstâncias é uma pessoa que vive pela fé. E Deus está à procura de homens e mulheres de fé. Quando Jesus, querido, ele ressuscitou dos mortos, o livro de João é tão claro nisso, lá em João capítulo 20 e 24, aleluia. Os discípulos diziam que viram Jesus, aleluia. Os discípulos disseram um para o outro: nós vimos Jesus. E lá em João 20, 24, isso. Então Tomé, um dos 12 discípulos, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus, versículo 25. E disseram-lhe, pois, os outros discípulos: nós vimos o Senhor. Mas ele diz-lhe: se eu não vir o sinal, olha o que Tomé falou: se eu não vir o sinal em suas mãos, não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira alguma eu vou crer. Nós não podemos ter uma fé como Tomé. Quem está entendendo? Nós não podemos ter essa fé que é preciso ter algo palpável para acreditar. Querido, isso não é fé. Você é palpável para acreditar em Deus. Tomé, ele estava dizendo assim, os discípulos falaram: nós vimos Jesus, ele ressuscitou e apareceu para nós, aleluia. E Tomé falou: não, eu não acredito. Se eu não ver o sinal dos pregos, os cravos nas mãos dele, se eu não pegar com o meu dedo e colocar na onde o soldado perfurou ele, eu não acredito. Querido, Deus é um Deus. Tomé, põe o teu dedo aqui no meu lado. Tomé, olha os cravos, a marca dos cravos em minhas mãos. O que Jesus estava dizendo, você que não acredita, pode crer que Jesus ressuscitou. Amado, não seja incrédulo. A Bíblia fala que Jesus falou assim para Tomé: não seja. Eu não sei o que você precisa fazer, querido. Eu não sei o que você precisa acreditar, mas eu entendo que Deus é um Deus que age por meio da minha e da sua fé. O profeta Eliseu, e ela diz assim: profeta, meu marido, teu servo, era crente. Vamos falar como se fosse hoje. Olha, meu marido era crente, cheio do Espírito Santo, orava, vinha na igreja, aleluia, servia a Deus. Mas ele morreu, e nós ficamos com dívidas. E os credores querem vir cobrar a dívida, e querem levar os meus filhos. Talvez a sua história é como os filhos daquela viúva, talvez sem pai. A viúva perdeu seu marido, os filhos perderam seu pai. Por que está fazendo isso? Eu sei como você hoje, mas Deus te trouxe aqui para você ouvir uma palavra dele. Quando a Bíblia fala dessa mulher, essa mulher perdeu o marido e eles estavam endividados, querido. A dívida, querido, ela tira a paz.
E querendo ou não, a dívida parece uma doença, é um negócio que pega no pé. Amado, entenda uma coisa, querido: Deus responde a uma oração. Os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possam te ouvir. Será que alguém pode falar aleluia? A Bíblia diz em Isaías 64:4 que desde a antiguidade ainda não se viu, nem se percebeu com seus olhos, nem se ouviu com seus ouvidos, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Querido, a minha busca, a sua busca pela presença de Deus pode atrair muitos milagres na sua casa. Primeira coisa que eu aprendo aqui, eu já vejo como introdução de várias direções de Deus, para que seja gerado milagre na minha vida e na tua casa, na minha família. Amado, vai na fonte certa. Aleluia. Muitas na sua vida, porque muitas vezes nós vamos em fontes erradas de Deus. E quando uma pessoa procurava o profeta, era como se estivesse procurando uma direção de Deus. Da mesma forma, quando 3 reis foram lutar em uma batalha, Josafá, ele pergunta: não tem profeta aqui não? Para que a gente consulte a Deus o que fazer. Amados, o que eu aprendo com isso? Que possamos ir até a fonte não sou eu o pastor, a fonte, aleluia. A minha busca por Jesus vai fazer toda a diferença. A minha família não muda. Talvez você pense assim: não tem jeito para mim, não há possibilidades. Entenda isso, querido: Deus pode fazer por meio da sua fé. Se tiverdes fé como um grão de mostarda. Amado, o que Deus precisa é que você acredite. Única coisa que você, Deus é tão bom para nós, amém? Única coisa que eu preciso fazer é acreditar. Não, querido, você não entendeu. Única coisa que eu preciso é acreditar. O resto eu deixo com Ele, porque milagre Ele sabe fazer muito bem. Ele parou o sol, Ele abriu o mar, Ele fez chover o pão do céu, Ele ressuscitou mortos, Ele curou cegos. O que falta ainda para você acreditar? Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Eu estou falando com pessoas que acreditam que Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar a tua família, Deus vai. O nosso problema é que a gente quer resolver na força do nosso braço. Mas você tentou até hoje do seu jeito. Será que ainda você não percebeu que não vai dar certo? Enquanto você não se humilhar debaixo da potente mão de Deus, Deus não vai te exaltar. Quem está entendendo isso? Repita-se comigo: eu preciso me submeter. Pedro disse assim: para onde eu irei, Senhor, se só tu tens palavra de vida? Quem quer ouvir as palavras de vida? Então se prepare hoje. Aleluia. Eu quero falar alguns pontos aqui de algumas direções de Deus para que os milagres aconteçam na tua vida. Tem alguém ainda acreditando que Deus ainda realiza milagre? Tem alguém aqui ainda acreditando que Deus vai fazer algo grande na tua casa, na tua família? Diga aí: eu creio, Senhor. Olha só a direção de fé que gera milagres. Lá no versículo 2 de 2 Reis 4, ela diz o seguinte assim, ó: Eliseu disse: o que hei de fazer? Declara-me o que tem em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa. Ela disse o quê? Não tenho nada. E depois ela afirma: vou falar como se ela estivesse falando para você. Eu não tenho nada em casa, senão uma botija de azeite, senão um pouquinho de óleo. Eu só tenho uma botija de azeite. Amados, deixa Deus falar com você essa noite. Amados, a gente acha que aquilo que nós temos é desprezível. Jesus, ele
pergunta para Filipe, lá em João 6, versículo 6. Eles estavam num ambiente onde havia uma multidão, e Jesus ele pergunta para Filipe: ei Filipe, aonde compraremos pães para essa multidão comer? E a Bíblia fala que ele fez essa pergunta porque ele sabia o que ia fazer. Então os discípulos começam a procurar entre a multidão, e tinha um rapazinho lá no meio, e ele tinha 5 pães e 2 peixes. Só que um discípulo, ele fala assim: mas o que é isso para tantos? O que ele estava dizendo era o que? Isso não é nada. A primeira resposta que aquela mulher disse para o profeta disse o seguinte: a tua serva não tem nada em casa. A primeira coisa que ela afirmou, ela disse: eu não tenho nada. Aí ela lembrou: opa, eu tenho um pouquinho de azeite. Amado, valoriza o que você tem. O problema nosso é que nós queremos ter algo que não temos e não valorizamos o que não temos. Um exemplo: você quer que Deus te dê um carro novo, valorize o carro velho. Aleluia. Você quer que Deus te abençoe no seu trabalho, valorize o seu emprego como funcionário. Aleluia. Você quer que Deus te honre, seja fiel no pouco, e no muito Ele te colocará. Deus quer usar, querido, o que você talvez acha que é pouco. Deus age com aquilo que é pouco. Aquela mulher falou: eu tenho só isso, uma botija de azeite. Mas nós precisamos valorizar o que nós temos. A gente acha que aquilo que nós temos Deus não pode usar, mas Deus pode usar o que você tem para fazer um milagre na tua casa. Deus pode usar o pouco que você tem para fazer um milagre na tua casa. Será que alguém pode levantar as mãos e começar a agradecer pelo pouco que você tem? Se você tem um pouquinho de fé, como um grão de mostarda, Jesus disse: pede para o monte, passa daqui, passa para lá. Se você tem um pouquinho de fé essa noite, é o suficiente para Deus fazer um milagre na tua casa. Aleluia. Amado, tudo que você coloca nas mãos do Senhor, Ele multiplica. Está vindo uma unção essa noite de multiplicação. Não, quem quer receber uma unção de multiplicação? Quem quer receber uma unção de multiplicação na sua vida financeira? Quem quer receber em nome de Jesus? Fala assim para o teu irmão: então seja fiel no pouco. Aleluia. Lá em Mateus 25, 21 fala assim: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Amado, para você, querido, o pouco que você tem pode ser nada, mas coloca na mão de Jeová. Você vai ver o que vai transformar. Amado, o segundo ponto, segunda direção de milagre, de fé, que eu vejo nessa introdução bíblica aqui. Queridos, você não pode ser incrédulo. Amém? Talvez você diga assim: ah pastor, eu não consigo crer. Ah pastor, você não sabe o que eu estou passando, qual é a minha situação. Ah pastor, se fala desse jeito aí de milagre, é porque você não conhece meu marido. O senhor fala assim de milagre é porque você não conhece a minha situação, não sabe os números que me afrontam, não sabe a situação que meu filho está, não sabe como está meu pai, minha mãe, não sabe como eu estou vivendo hoje. Querido, eu não sei mesmo, mas eu conheço um Deus que te conhece e que sabe a resposta certa para te dar em meio às meu Deus, em meio às me ajuda aí, impossibilidades, isso. Amados, conheça Deus, querido. Amém? Conheça Deus, querido. Amado, Deus, Ele penetra na nossa história. O que você precisa fazer é convidar Ele. Convidar Ele para a sua história. Olha a palavra que essa mulher recebeu. Olha o que o profeta falou, 2 Reis 4:3. A direção do profeta foi o seguinte: vai e pede vasilhas aos seus vizinhos. E ele ainda completa assim: não poucas. Essa mulher, querido, ela estava o quê? Endividada.
Ela estava o quê? E como é que o profeta fala? Vai pedir emprestado. Você já parou para pensar nisso? A direção de Deus vai na contramão às vezes. Aleluia. E a direção do profeta foi: vai nas suas vizinhas, nos seus vizinhos, e pede emprestado. Sabe o que Deus quer falar para você, querido? Quem é seu próximo? Você sabia que Deus usa muitos vizinhos para ser bênção na tua vida? Aleluia. Deus usa muitos vizinhos para ser bênção na sua vida. O seu irmão pode ser seu vizinho. Nós estamos em 21 dias de jejum e oração, e nós temos orado pelos nossos vizinhos. Nós temos orado pelos nossos próximos. Quem está orando aí no nosso relógio de oração? Quem está firme no jejum aí? Amado, Deus abriu o céu, já começou a pipocar milagre, amém? Deus já está fazendo milagre, Deus está respondendo nossas orações, meu irmão. Quem está recebendo milagres aí? Amados, olha que interessante isso. Ela pede para os vizinhos. Amado, vizinho é bênção. Aleluia. Quem é seu próximo? O milagre só acontece, querido, em ambientes que são gerados através da nossa obediência. Aleluia. Amado, não tem como acontecer milagre se você não obedecer. Eu posso fazer uma oração, talvez vamos usar essa expressão, que eu não vejo nenhuma oração fraca. Oração poderosa. Pode ser o homem mais ungido do mundo fazer oração poderosa para você. Se você não obedecer, o milagre não vai acontecer, meu irmão. Quem está entendendo? Repita comigo: o milagre vem por meio da minha obediência. Quem está entendendo? Amado, Deus é pai, você é filho, sim ou não? Amado, você dá presente para o seu filho se ele for desobediente? Não estou ouvindo. Sim ou não? E você acha que Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, amado, o que Ele quer de nós é obediência. Quem está disposto a obedecer ao Senhor? Aleluia. Amado, se você tem medo, outra coisa que paralisa do milagre acontecer é o medo. Amado, se você tem medo e não consegue crer naquilo que Deus diz, amado, começa a pedir para Deus: aumenta a minha fé, Senhor. Começa a pedir para Deus: aumenta a minha fé. Amado, imagina se aquela mulher tivesse medo. Eu estou endividada, agora eu vou sair batendo de porta em porta pedindo vaso emprestado. Ainda o profeta falou que não era para pedir pouco, era para pedir muito. Imagina se aquela mulher tivesse medo, falasse: não, eu tenho vergonha. Ô, dona Maria, toque, me empresta sua vasilha aí, tem umas 5, 6 aí. Eu tenho umas 10, não, pega as 10 mesmo. Amado, olha a ousadia dessa mulher. Amado, Deus tem uma coisa com quem é ousado. Amado, Deus tem uma coisa com quem age pela coragem, pela fé. A Bíblia fala que o reino é tomado a força. Amado, sem esforço você não vai ver a glória de Deus. Deus, usando a vida do profeta, disse assim: fala para ela pedir vasos emprestados. Amado, imagina, eu penso comigo. Você acha que alguém, talvez ela poderia ter pensado: você acha que alguém vai emprestar, profeta, para uma mulher que é viúva? Naquele tempo, uma mulher viúva, ela não tinha amparo financeiro. Quem está entendendo? Ainda mais se fosse uma cidade pequena, onde todo mundo fica sabendo tudo. Já parou para pensar nisso, querido? Já parou para imaginar isso? Aquela mulher, ela foi contra os pensamentos de desistência, ela foi contra os pensamentos de medo. Ela ouviu a direção e ela começou a bater de porta em porta e pedir vasilhas emprestadas, porque era uma direção de Deus. Qual é a direção de Deus que você ainda não está obedecendo? Fala aleluia. Amado, se você ficar olhando os problemas, as circunstâncias, você não obedece. Lá em Mateus 14, os discípulos estavam todos no mar,
E Jesus aparece, e todo mundo grita com medo, falando: é um fantasma. Mas Jesus levanta a mão e fala: ei, tenham bom ânimo, sou eu, não temais. O que ele falou? Sou eu, não temais. Ele falou: não tenham medo. E Pedro falou: se é o Senhor, me chama que eu vou. Jesus falou: vem. E Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas. E lá em Mateus 14:30, a Bíblia fala que Pedro, sentindo o vento forte, começou a afundar. Sentindo o vento forte, a Bíblia está escrito, teve o quê? O que ele teve? Medo. Amado, se você deixar os sentimentos do problema que você está vivendo bater no seu coração, você nunca vai ter ousadia de agir pela fé. Quem está entendendo em nome de Jesus? Aquela mulher não teve medo, ela acreditou naquela palavra que ela ouviu, ela creu, ela praticou, ela foi na fonte, ela ouviu a direção e ela começou a bater de porta em porta. Querido, Deus está liberando uma palavra para você essa noite, que você tenha ousadia para receber os milagres de Deus. Comece a obedecer, seja fiel no pouco, que Deus vai te colocar no muito. Comece a obedecer a Deus, meu irmão. Não tenha medo de obedecer a direção da fonte, que é Jesus. Não deixe aquilo que você ouve que paralisa você. Aleluia. Muitas palavras ouvidas que não geram fé nos paralisam diante dos obstáculos da vida. Quem está entendendo? Deus, querido, Ele não é vencido, amado. Deus não perdeu nenhuma. Aleluia. Tem crente aqui? Deus nunca perdeu uma. Até o diabo achou que ele ia perder quando Jesus morreu, querido. Não, Deus não perde nada. Querido, entenda uma coisa: Deus não perde nada. Deus não perdeu nenhuma. Todas Ele venceu. Ele é o Deus que vence. E se você crê, Deus pode te ajudar a vencer também em Cristo Jesus. Eu quero só aqueles que creem. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Segunda Reis 4:4. A quarta direção de Deus que vai gerar milagres. Amado, eu te oriento a fazer uma coisa: começa a trazer caderno, caneta para anotar, que no meio da semana você pode meditar nisso. E quando vier aquele sentimento de medo, você olha aquilo que você escreveu e você fala: olha o que Deus falou comigo, eu tomo posse daquilo que eu ouvi de Deus. Amém? Amados, a quarta direção que gera milagres, segunda Reis 4:4, diz assim: entra. O que ele diz? E fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Eu aprendo aqui, nós precisamos fechar a porta. Fala para o teu irmão, aponta o dedo para ele como profeta, fala: fecha a porta, irmão. Fecha a porta significa deixar a sua vida em segurança. Aleluia. Alguém já dormiu e deixou a porta aberta? Alguém já fez isso? Se aquele dia lá o ladrão vai, é fácil para ele, não é verdade? Amado, nós precisamos fechar a porta. Fechar a porta significa, querido, não deixar as más notícias que são de fora entrar dentro da sua casa. Aleluia. Tem alguém ouvindo Deus aqui, amém? Sabe o que gera insegurança? É deixar as notícias ruins entrar no seu coração. Amado, não deixa as notícias ruins do lado de fora entrar dentro da sua casa. Não deixa essas palavras de maldições entrar. Como que eu vejo fechar a porta? Significa o quê? Blindar a minha casa. Quem está entendendo? Como que eu vejo se a minha casa está blindada? Verifica-se na sua casa, observa. Pega um dia só para analisar. Sabe aquele dia para analisar, fechar para balança? Pega para analisar hoje. Quais são as palavras que tem rondado na sua casa? Sobre seu filho? Você não presta. Você é burro.
Não deixe essas palavras reinar dentro da sua casa. O que Deus está dizendo para mim e para você é direção. Quem está entendendo, querido? O que o profeta disse foi o que? Fecha a porta. O que o profeta estava dizendo aqui, Eliseu disse para aquela mulher: fecha a porta, porque milagres acontecem no secreto, milagres acontecem aonde ninguém vê. Amado, vai para o secreto em Deus, fecha a porta. Está na hora de você fechar a porta, querido. Colocar para fora. Alguém já assistiu aquele filme O Quarto de Guerra? Se você não assistiu, veja de novo. Amado, quando aquela mulher decide fechar a porta da casa dela, a primeira coisa que ela fez foi tirar o lixo para fora. Ela começou a falar: Satanás, sai da minha casa. Satanás, sai da vida do meu marido. Satanás, sai da vida da minha família. Satanás, vai embora da minha casa. Em nome de Jesus eu estou falando com você aqui, querido. Chega na tua casa hoje e começa a mandar embora, em nome de Jesus, todo espírito de prostituição. Começa a mandar embora, querido, todo lixo que foi pronunciado dentro da sua casa. Em nome de Jesus, receba. Em nome de Jesus, fecha a porta da tua casa. Aleluia. Fecha a porta, se tranca. Não dê ouvidos. Estão falando que não vai dar certo. O teu pai que vê em secreto te recompensará. Fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos. Sabe o que Deus está querendo dizer com isso? Chama alguém para concordar com você com a oração que você vai fazer. Mas diga amém. Eu creio que nós vamos sair dessa. Fala amém, filho. Olha que poder que tem a oração de concordância. Querido, entenda uma coisa: o mundo espiritual é afetado quando você ora. Alguém pode dizer amém? Amado, eu tenho visto, querido, que Deus nos ouve. A Bíblia fala, Mateus 7,7: pede e dar-se-vos-á. Querido, fecha a porta mesmo e blinda a sua família em oração. Dentro da sua... aproveitar a oportunidade e se tornar uma vendedora de azeite. Ela poderia ter abrido uma empresa de azeite, mas graças a Deus que ainda assim aconteceu um milagre. Quem está entendendo? Amado, a fé vai até onde você vai. Se ela tivesse mais vasilhas, mais milagres. A fé, querida, ela vai até onde você vai. Se você pede pouco, você recebe pouco. Quem está entendendo? O salmista diz em Salmo 2 o seguinte: pede e te darei as nações por herança. O que Deus está dizendo para nós: se nós queremos coisas grandes, nós precisamos crer que Deus é grande e é capaz de fazer as coisas grandes que a gente pede. Amado, comece a especificar seus pedidos. Aleluia. Eu lembro quando eu era solteiro, eu pedi para Deus me dar uma mulher de Deus. Deus foi fiel mesmo. Querido, entenda uma coisa: nós precisamos pedir coisas grandes para Deus. Deus é um Deus grande. Não é que a gente fala e recebe, pede e dar-se-vos-á. O problema é que a gente não pede, irmão. Qual é o filho que pedindo um pão para o pai vai dar uma pedra? Quem é filho de Deus aqui? Não, cadê os filhos de Deus nessa casa? Quem é filho de Deus? Está na hora de você pedir, querido. Está na hora de você pedir. Você que é solteiro, já começa a pedir uma mulher de Deus na sua vida. Aleluia. Você que ainda não tem a casa, começa a... Não que Deus vai dar sua casa, não, querido. Deus vai te dar condições financeiras para você comprar a sua casa. Eu oro para que Deus venha fazer grandes coisas na tua vida. Eu oro para que o Senhor faça grandes coisas na sua casa. Estou terminando, queridos. Amado, aumenta a sua fé. Aumenta a sua fé, querido. Exerça a sua fé. Entenda uma coisa: o ponto final só vai acabar quando Deus chegar. Você não entendeu? O ponto final só vai acabar quando Deus chegar. Ou seja, a cura acontece quando Deus chega. O milagre acontece quando Deus chega. Essa mulher, o milagre dessa mulher acontece dentro, sabe aonde? Dentro da casa dela.
Talvez você está precisando de um milagre dentro da sua casa. Deus te trouxe aqui para ouvir falar de um milagre dentro de uma casa. Quando Deus traz essas mensagens assim, é porque Deus quer fazer um milagre na tua casa, querido. É porque Deus quer fazer um milagre no teu casamento. É porque Deus quer fazer um milagre na vida dos seus pais, na vida dos seus filhos. Creia nessa palavra e toma posse essa noite, meu irmão. Toma posse dessa palavra, levanta a mão e diga: eu recebo, Senhor. Eu recebo o milagre na minha casa. Aplaude ao Senhor, querido. Aquela mulher, ela decidiu não viver de passado. Ela decidiu ir na fonte certa. Ela decidiu pelo milagre. Eu quero pedir que você se coloque de pé. Aleluia. Seja grato, querido. Seja grato por aquilo que Deus já fez na sua vida. Pedir para o louvor subir aqui, para nós orarmos e profetizarmos milagres na sua vida, na sua casa, na sua família. Talvez, querido, alguma situação tenha deixado você desanimado. Eu não sei o que você tem passado na tua vida, na tua casa. A história dessa viúva pode ser a sua história hoje. Talvez você se sente sozinho, inseguro. Talvez você acha que Deus não vai fazer. Talvez você pense que Deus não vai realizar. Talvez a sua história é como a desses filhos, dessa mulher. Talvez você se sente sem pai, mas Deus é pai que cuida de você. Talvez você se sinta sozinha.